Fala pessoal, beleza? Como é que vocês têm passado aí? Tranquilo? Hoje eu vou lançar uma outra aula de genética. Pô, essa vocês não esperavam, né? Mas eu vou agilizar o conteúdo de genética para tentar sincronizar com o nosso cronograma, né? Porque como nessa semana nós tivemos o feriado, então o novo conteúdo de genética deve ser lançado quanto antes para poder igualar a turma, o conteúdo da turma especial com o conteúdo da turma normal. Por isso que eu estou fazendo esse conteúdo excepcional de genética, né? E o próximo que eu produzirei será de bioquímica. Mas é isso aí, né? Estou gravando hoje, domingão, né? Ó, domingo. Hoje qual dia que é? É feriado, mas eu tô aqui gravando, não tô? Porque é o feriado da Páscoa. Vocês sabem o que significa Páscoa? Sabe ou não? É só um feriado para ficar descansando? Lógico que não, né, rapaz? Hoje foi o dia em que um único ser humano que nasceu nesse planeta conseguiu matar a morte. Ele foi tão grande que, além de deixar o ensinamento dele de amor para que todos nós encontrássemos o reino de Deus, a paz, a esperança dentro de nós mesmos, ele conseguiu matar a morte, né? Então, no domingo de manhã, há quase 2.000 anos atrás, ele foi o primeiro e único a conseguir matar a morte, né? Então, com a sua ressurreição, com o seu ressurgimento do plano espiritual, né, para o plano físico novamente, demonstrando que a vida continua, né? Que nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Então, se nós formos pessoas boas, colheremos coisas boas. E se nós formos pessoas más, colheremos coisas ruins, porque nós mesmos somos livres para semear, mas a colheita é obrigatória. Então, cada um receberá segundo suas próprias obras, né? Portanto, tome cuidado com aquilo que você tem semeado. Se você estudar para genética, você com certeza tirará notas boas de genética. E assim por diante, poderíamos extrapolar esse raciocínio para várias outras situações, né? Nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Nesse momento de hoje, que é domingo de Páscoa, que os nossos cristãos comemoramos, né? Seria um momento de refazer ressurgir aqueles princípios trazidos por Jesus em nossos corações, né? Porque, afinal de contas, se Ele é o nosso mestre, se Ele é o nosso Senhor, nós devemos tentar, pelo menos, seguir os seus passos, né? É lógico que a gente não consegue, porque nós somos ainda imperfeitos. Nós somos todos espíritos nessa caminhada, dessa jornada evolutiva, né? Mas Jesus, sendo nosso modelo e guia, sendo aquela pessoa que Deus concedeu para nós, para que nós tivéssemos a exemplificação do amor mais puro na Terra, nós que dizemos cristãos devemos pelo menos tentar fazer o que ele faz, né? Porque a hipocrisia fala que é cristão da boca para fora e nem pelo menos tentar. Conseguir ser 100% é praticamente impossível, mas pelo menos o caminhar é possível, né? Mas, dito essas considerações que não tem muito a ver com genética, mas tem a ver com o dia de hoje, né? Vamos começar então, de fato, o conteúdo de genética. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí a respeito desse conteúdo ou de outro, eu sempre friso, né? Por favor, entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail institucional, que não tem problema nenhum, tá bom? Eu tento resolver as dúvidas na medida do possível. E relembrando sempre que o conteúdo é sempre, em sua maior parte, retirado do livro Genética na Agropecuária, do pessoal lá de Lavras, né? Porque são exemplos mais aplicados na nossa área de agronomia. Afinal de contas, isso aqui é um curso mais voltado, com mais exemplos da área agronômica. Apesar que sabemos que a genética, os princípios basilares dela, é independente da sua área, seja biologia, seja agronomia, seja qualquer área que envolva conhecimento de genética, né? Até a área médica, por exemplo, os conhecimentos básicos são os mesmos, né? Da herança genética. Outra coisa também, estou gravando aqui agora, vocês já ouviram aqui, eu coloquei minhas sílies para plantar a hortelã ali no quintal junto com minha esposa. Vamos ver se elas vão dar paz para a gente aqui. Vocês ouviram grito de criança porque elas estão plantando ali atrás ali agora. Vamos ver se vai dar acesso a essa gravação, beleza?
Então vamos lá, pessoal. Alelismo múltiplo. Olha, até então, nós temos estudado da seguinte maneira. Um gene com dois alelos, né? Seja interação dominância completa, incompleta, a codominância, genes letais. Só que tem um pequeno detalhe. Na natureza, é muito mais fácil se encontrar genes que têm várias formas alélicas, né? Então, são vários alelos diferentes para um único gene. A gente tem estudado o seguinte, gene A, forma alélica Azão e forma alélica Bzinho, não é? Gene B, forma alélica Bzão e forma alélica Bzinho. Então, um gene com dois alelos. Mas, existem muito mais na natureza. E como nós representamos isso? Diferentemente de colocar na forma Azão e Azinho, quando tem vários alelos para um mesmo loco, ou para o mesmo gene, nós colocamos números nele. Então, Azão 1, Azão 2 e assim por diante, como pode ser visto aqui no slide. Então, deixa eu pegar minha caneta para projetar aqui para vocês. Olha, Azão 1, Azão 2, Azão 3, até o último alelo possível daquele gene, né? Lembrando que nós tratamos aqui no nosso curso de indivíduos diploides, porque é mais fácil da gente entender o raciocínio. Apesar que, como comentei anteriormente, a genética é mesmo, independente do nível diploide, se ele é diploide, triploide, tetraploide, hexaploide, né? Não interessa isso. O conhecimento é o mesmo. Mas para simplificar, vamos ficar em organismos diploides. Então nós, seres humanos, eu e você, nós somos diploides. Então é possível de nós termos no máximo dois alelos diferentes, não é? Então a gente pode ser no máximo heterozigoto, né? Então vai ser, ou seja, Azão e Azinho. Pode ser Azão, Azão? Também pode. Ou pode ser Azinho, Azinho. É outra possibilidade. Então o que acontece? Quando nós falamos de vários alelos para um dado gene, nós estamos referindo a uma série alélica, né? Uma série de alelos. E ela só pode ser visualizada, vislumbrada, detectada em nível de população. Então vamos supor, no meu caso, eu, Ramon, eu tenho um alelo A1, A2, ok? Porque é o máximo dois alelos diferentes, A1, A2, sou heterozigoto. Portanto, você que está me ouvindo pode ser, por exemplo, A3, A3, o outro pode ser A5, A4 e assim por diante. Se considerarmos uma população, né, onde um grupo de indivíduos de uma dada localidade, uma dada região, numa mesma época, e estudarmos essas diferentes composições genotípicas, podemos detectar essas diversas formas alélicas, né? E só relembrando, de onde saem esses alelos mesmos? Vocês lembram disso? Nós comentamos isso lá no capítulo de genética molecular. Você lembra que nós comentamos isso? Falamos que todos os alelos surgem naturalmente através de mutações, né? A gente explorou a mutação sem sentido, mutação de sentido errado, a mutação silenciosa, né? Entendeu? Que a gente falou sobre tudo isso. E a ideia dessas mutações, né? Que surgem realmente novos alelos, né? E se eles vão gerar proteínas novas, funcionais, ou se elas vão se expressar de formas análogas ou não, a gente entrou isso no mérito naquela discussão daquele capítulo lá. Então não vou ficar chovendo no molhado não, beleza? Quem está na dúvida, por favor, olhar naquele capítulo número 3, que foi a nossa aula lá. Então, beleza. Isso com relação a uma série alélica, né? O conjunto de vários alelos. E a área da genética que estuda a manifestação fenotípica dessa série alélica é denominado alelismo múltiplo, que é o título do capítulo, ok? Então vamos lá, olha o exemplo aí. A gente tem, olha só, o loco A, o gene A, com dois alelos. Então eu tenho o alelo A1 e o alelo A2. Ramon, eu poderia ter colocado Azão e Azinho aqui? Poderia, vai dar o mesmo resultado. Quer ver que olha, por exemplo, só que nós estamos falando de alelismo múltiplo, então a gente mudou a terminologia. Ao invés de colocar alelo dominante e alelo recessivo, colocamos A1 e A2. Mas vou colocar só um parênteses para vocês verem que não muda nada. Ó. Se eu colocasse assim, ó, Azão, Azinho, também daria certo? Daria, porque seria assim, ó, Azão, Azão,
Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Viu? Na verdade é a mesma coisa, só que a gente representa de uma forma diferente porque o assunto é outro. Nós combinamos lá no início da genética que quando era alelo recessivo, ele não produzia uma enzima funcional. Então, por isso que a gente colocava na forma minúscula, lembra? Agora, como eles provavelmente, os diversos alelos, produzem enzimas funcionais, a gente coloca em forma de letra maiúscula e um número correspondente. Entendeu? Ficou claro? Agora, isso daqui era para um gene com 2 alelos. E agora, se considerarmos o gene B, por exemplo, né, com 3 alelos. Olha aqui, ó, o gene B e os alelos B1, B2 e B3. Então, olha como que aumenta as possibilidades de combinações genotípicas numa população. Aqui nós tínhamos 1, 2, 3 genótipos possíveis numa dada população. Né? Pode ter esses 3 genótipos simultaneamente no indivíduo? Lógico que não. Ou você é azão-azão, ou você é azão-azinho, ou você é azinho-azinho. Mas podemos identificar esses 3 genótipos numa população. Tá bom? E olha o que acontece para o gene B. Olha quantos são genótipos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu como é que aumentou bastante? E é isso daí. Quanto mais alelos fazem parte daquele gene, maior a variabilidade genética possível para aquela característica. Certo? Então, olha aqui, ó, a fórmula. Eu sei que vocês amam uma fórmula, eu sei. Por isso que está aí a fórmula aí, ó. Número de genótipos possíveis. Aqui, ó. Número de genótipos possíveis é igual a M, que multiplica M mais 1, dividido por 2, onde M representa o quê? O número de alelos. Olha aqui, o número de homozigotos seria M, e o número de heterozigotos, M, que multiplica M menos 1, dividido por 2. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Vamos para o loco ou gene A primeiro, tá bom? Então, M representa o número de alelos. São alelos 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Tá certo? Então, número de genótipos possíveis, 3. Vamos ver. 1, 2, 3. Então, beleza. Número de homozigotos aqui é igual a M. M é o número de alelos possíveis. Então, temos 1, 2. Então, 2 possíveis. Número de heterozigotos. Lembre-se que M é o número de alelos daquele dado gene. Então, 2 menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, dá certinho, viu? Aqui, ó. Lembra dos valores aqui? Quanto que era cada um desses valores? Era exatamente os valores que estão aqui em cima, galera. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Número de genótipos possíveis, então. Quanto que era? 3. Número de homozigotos, 2. Número de heterozigotos, 1. Tá vendo que se eu pegar o número de homozigotos, somar com o número de heterozigotos, tem que dar o número total, que é 3. Tá vendo? Quem que é o heterozigoto aqui? Olha aqui. O A1, A2. Quais são os homozigotos? A1, A1 e A2, A2. Ficou claro? Tranquilo, né? Não tem erro, não. Então, isso aqui é para a situação, ó. Situação para... Colocar aqui, pra vocês lembrarem aqui, ó. É o gene A. E agora vamos colocar aqui do gene B do lado, só para vocês visualizarem se a fórmula se adequa bem ou não. Ó, gene A e gene B. Na situação aqui, ó, o gene B, temos quantos alelos? 1, 2, 3. Tá? Vamos ver se o número de genótipos totais estão. 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Deu 6? Lógico, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que beleza? Aqui, ó, 6. Número de homozigotos. Lembre-se, é igual a M. M é o número de alelos. Então, nós temos quantos? 3. E aqui, quanto que tem que dar? Já deu um macetinho para você. Homozigoto mais heterozigoto é igual ao número total. Sem precisar de fazer essa conta aqui, eu já poderia colocar diretamente que é o valor de 3. Porque 3 mais 3 tem que dar 6, não é verdade? Mas vamos jogar na fórmula assim mesmo. 3 menos 1, 2. 2
vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. Beleza? Tranquilo, né? Ah, Ramon, eu tenho que saber essas formas, preciso de decorar. Cara, é tão fácil que eu poderia até cobrar de vocês. Mas pode ficar tranquilo, relaxado aí, que eu vou colocar essas fórmulas para vocês todas na prova, quando for necessário. Beleza? Eu coloco um formulário lá sem problema nenhum. Combinado? Então tá bom. Até registrar, até filmado aí, hein? Aí vamos pegar então uma generalização. Vamos supor então que são N locos para N alelos. Tá vendo aqui, ó? N genes. Opa, aconteceu? Adiantou sem querer. N genes, tá vendo? Ou N locos para N alelos. Então, o que vocês estão vendo aqui? Essa parte aqui, minha gente, ó, olha isso aqui, olha isso aqui. Isso daqui refere-se justamente à fórmula anterior. Olha aqui, ó, isso aqui é a fórmula anterior. Olha isso aqui, isso aqui é a fórmula anterior. Então, mudou nada. A única coisa que mudou aqui, ó, foi esse N que está aqui. Opa, vamos lá. Esse N, me ajuda. Esse N e esse N. Tá vendo? Por quê? Porque esse N é justamente o número de o número de locos, de genes. Então, vamos supor, se nós tivermos vamos chutar qualquer possibilidade aí. Tivéssemos 3 genes e cada um desses 3 genes tivesse 3 alelos. Então, essa fórmula seria adequada? Sim. Então, eu faria para cada um deles e depois colocaria o número de genes lá no lugar do N, que seria 3 também. Então, daria perfeitamente? Tranquilo para usar aqui. Mas preste bastante atenção. Essa fórmula só dá certo numa situação. Quando cada um dos genes ou locos possuem o mesmo número de alelos. Entendeu? Então, se é o mesmo número de alelos, poxa, pode usar essa forma de boaça, sem problema nenhum, tá bom? Olha a aplicação dela aí, ó. Exemplo, se você tem N locos ou genes com M alelos, cada um deles, aqui é só pegar na fórmula. Dá 15 elevado a 20, 5 elevado a 20 e 10 elevado a 20. Ô, Ramon, viajei, de onde saiu esse 15 mesmo aqui? Vamos botar lá na fórmula? Vamos lembrar, hein? Ó, M é igual a 5, ok? Então tá. Qual que era lá na fórmula mesmo, o número de genótipos possíveis? Lembra lá? M, quem mais? M mais 1 dividido por 2, não era? Desculpa. Então vamos aqui, ó. Quanto que vai dar aqui, ó? 5 mais 1, 6. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Olha o 15 aqui, ó. Ah, Ramon, e de onde saiu esse 20 aqui? Lá daquela outra fórmula da anterior. Lembra que a gente colocou aqui, né? Elevamos a N, porque N era o número de genes. Só que, qual que era a condição que eu falei? Só funciona essa fórmula elevada a N quando o número de alelos, olha aqui, ó, são os mesmos para todos os genes. Então, beleza? E aí, da mesma forma, obtivemos os valores aqui abaixo. Então, lá M era igual a 5, 5 elevado a 20, beleza? E aqui embaixo era só subtrair, né? Era o contrário. M que multiplica M menos 1 dividido por 2. Então, é só você olhar no slide anterior, voltar ao vídeo aí, beleza? Aí eu te pergunto, nossa, você me disse que só poderia ser utilizado se fosse essa fórmula, né? Se fosse para iguais números de alelos naqueles respectivos genes. E naquela situação original lá, você lembra que o nosso gene A, no primeiro exemplo que a gente colocou, o gene A, ele tinha 2 alelos. O gene B tinham 3 alelos. E se eu perguntasse na hora da prova para vocês, que vai ter na lista de exercício, obviamente, né? Pessoal, deixa eu beber uma água, aqui tá muito seco hoje. Aí se eu perguntasse na hora para vocês, considerando os 2 genes simultaneamente, com seus respectivos alelos, qual o número possível de genótipos diferentes, qual o número de homozigotos e qual o número de heterozigotos? E aí?
Aí, sabe o que você tem que fazer? Já que são genes independentes uns dos outros, ou eventos completamente aleatórios, a gente aprendeu isso na estatística. Como é que você faz? Produto de probabilidades. Então, olha lá. Se fosse lá na hora da prova, assim, ó, na situação original nossa lá, o gene A tem dois alelos, né? Você lembra lá, o A1 e o A2. O gene B tinham três, a forma B1, B2 e B3. Aí você pergunta, quantos genótipos diferentes são possíveis, né? Então a gente colocaria assim, ó, poderíamos, na verdade a única solução seria essa, calcular para cada gene separadamente, e como são eventos independentes, utilizamos o produto de um pelo outro, né? Então aqui, ó, número de genótipos diferentes. Quanto que nós encontramos aqui? Vocês se lembram qual que era o valor? Lembra? Ou você quer jogar na formulinha? Ah, Ramon, eu quero usar a fórmula, vamos ver se vai dar certo. Vamos embora, vamos usar a fórmula. Então qual que era a fórmula? M mais 1, né? Dividido por 2. Aí isso aqui é para o gene A, lembre-se, né? Então lembra aqui, ó, gene, até colocar aqui, ó, para vocês não viajar na maionese. Gene A. E vamos fazer isso para o gene B também. Opa, deixa eu apagar aqui, para não ficar horroroso. Vou apagar aqui, ó. Aí, ó. Então, volta agora. Eita. E aí, ó, mesma coisa da fórmula anterior ali, ó. Vamos, por favor, aí. M mais 1 dividido por 2. Só que essa parte agora diz respeito ao gene B. Gene B. Quais eram os valores que nós encontramos lá? Vamos jogar na fórmula aqui? Ou já buscou de cabeça, a memória tá boa? Ó, jogando na fórmula então. 2, né? São 2. 2 mais 1, 3. Vezes 2, 6. Dividido por 2 dá 3. Ó, eu falei que é produto de probabilidade, vocês não falaram nada aí, né? Deixa eu errar aqui. Deixa eu moscar. O que eu fiz errado que já vi um erro aqui, ó. Isso é produto de probabilidades, né? Não é mais ali, é menos, é vezes. Caneta. Vezes. Vezes, né? Então, vezes. Qual que era a segunda situação? 3 mais. Aqui, ó. 3 agora. 3. 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Igual a quanto, então? 18. Então, considerando os dois genes simultaneamente, qual o número de genótipos possíveis diferentes? Então, o número de genótipos diferentes seriam 18. Entendeu? Então, se for... Por que eu estou fazendo isso separadamente? Porque cada gene A e gene B, possuem números diferentes de alelos. Beleza? Aí, então, você entendeu isso, você vai resolver quais os posteriores também. Números... Cadê? Número de genótipos homozigotos. Qual que é o número de genótipos homozigotos? Lembra essa primeira situação? Quanto que era? 2. E na segunda? 3. Não era isso? 2 vezes 3 dá 6. Beleza? Número de genótipos heterozigotos. Quanto que vai dar? Lembra lá do anterior? Quanto que era? 1. E aqui, quanto que era? Esqueceu? Quer jogar na fórmula? Pode fazer direto aqui. 3? 3 não. Quer jogar na fórmula? Vamos jogar na fórmula. Vamos colocar aqui do lado aqui, né? Vou colocar aqui embaixo. M menos 1 dividido por 2. Então vamos ver aqui, ó. 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, 3. Beleza? Lembrou? Então aqui vai dar 3. Tranquilo então? Beleza? Pode prosseguir?
Então tá bom, continuando, hein? Existe exemplo de alelismo múltiplos em plantas? Nossa, existe demais. Na lista de exercício lá tem um monte lá para você estudar e, nossa, tem muitos momentos de prazer e desfrutar lá, por causa são vários exemplos que nós temos lá. Inclusive tem vários outros tantos na lista de exercício que eu coloquei, né? Mas também tem no livro, tem nos artigos. Mas a gente colocou só alguns para vocês poderem ver a importância desse tema. Vamos pegar um caso de exemplo aí na semente da soja. O que acontece no exemplo lá da soja aqui, galera? Olha, a soja, a cor da semente dela pode ser 4 fenótipos diferentes. Ó, hilo e tegumentos amarelos, hilo escuro e tegumento amarelo, hilo e apenas a parte do tegumento escuro ó, que o circunda, né? Escuros, né? Portanto, a outra parte toda é amarela, né? E o hilo e o tegumento escuro, tá bom? Então, são 4 fenótipos. E, portanto, esses fenótipos são regulados por 4 alelos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo então que é uma série alélica da cor da semente de soja, regida por 4 alelos diferentes, que é o Izão, Izinho A, Izinho B e Izinho. Ô, amor, tá parecendo uma coisa diferente aí. O que é esse sinal de maior aí? O que é isso? Ah, isso é uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar. Mas já que adiantou, né? Vamos falar para vocês. Isso daqui significa uma relação de dominância completa entre eles. Né? Como assim dominância completa? Quem está do lado esquerdo domina quem vem do lado direito. Então, olha só. Ó. Quem está do lado esquerdo aqui, ó, Izão domina todos depois. Izinho A domina todos que vêm depois. Izinho B domina o Izinho que vem após ele. Tá vendo? Então, quem está do lado esquerdo sempre domina quem está do lado direito. Então, se ele domina, quais são os genótipos correspondentes ao fenótipo hilo e tegumento amarelo? Então, aqui ó, é o Izão, 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 Izinho A, Izão, Izinho B e Izão, Izinho. Tá vendo? Porque é a combinação aqui, pessoal. Ó, desse com esse com esse e esse com esse. Tá vendo? É a combinação, né? E qual que seria a outra, então? O próximo fenótipo. O próximo fenótipo é o hilo escuro e tegumento amarelo. E quais são os genótipos correspondentes a ele? Aqui, ó. Izão A, Izão B, Izão A, Izão B, Izinho A com Izinho A, Izinho A com Izinho B, Izinho A com Izinho. Beleza? Então, esse daqui é o segundo fenótipo. Qual que é o próximo fenótipo e o seu genótipo correspondente? O genótipo correspondente dele é Izinho B, Izinho B, Izinho B, Izinho. Esse genótipo corresponde a um fenótipo que é o hilo e apenas a parte do tegumento que o circunda escuros. E o restante, portanto, é amarelo. Entendeu? E o que ficou faltando, então? O último genótipo que não ficou claro, porque não está aí, dessas combinações genotípicas que eu me refiro, Izinho, Izinho, que é o genótipo que corresponde a um fenótipo que é o hilo e tegumento escuros. Ficou claro, então? Como que se dá a distribuição deles? Então, isso é um caso de dominância completa. Quem está do lado esquerdo domina quem está do lado direito. Ok? Então, isso é a cor da semente em soja. Tem uma outra coisa também muito interessante chamada autoincompatibilidade em plantas. E ela pode ser gametofítica e esporofítica. Também é um caso de alelismo múltiplo que acontece em plantas. Isso é um mecanismo natural da planta que impede a sua autofecundação. Ela pode ser, então, portanto, gametofítica ou esporofítica. Qual é a diferença de uma para a outra? Primeira coisa, você vê aqui, ó, na gametofítica, ó, gametofítica é uma relação de igualdade. Na esporofítica é uma relação de quê? A gente acabou de falar da semente de soja, de dominância. Então, quem está do lado esquerdo domina quem está do lado direito.
Ah, Ramon, mas e aqui você não falou na gametofítica, é uma relação de igualdade. Se é igualdade, pensa um pouquinho aí. Existe alguma interação alélica que nós já comentamos em aulas passadas que um alelo é igual ao outro em termos de relativa importância? Tinha ou não? Pensa um pouquinho aí, enquanto bebo uma água. Codominância. Lembra da codominância? Os dois alelos produziam enzimas funcionais. Lembraram? Então é isso daí, galera. Então, quando for, gravem isso, que isso é macete, para resolver exercício também. E ó, eu sempre falo isso, cara, sempre falo isso e vai cair na tua prova, amigão. Vai cair na tua prova, minha amiga. O que vai cair? Sempre vai cair uma questão dessa de autoincompatibilidade gametofítica e esporofítica na hora da prova. Sempre cai. E sempre tem um que erra. E olha que eu estou te dando essa dica agora. Então, gametofítica, codominância. Esporofítica, dominância completa, tá? Então, vamos lá, gametofítica. O fenótipo do pólen para a reação de incompatibilidade é determinado pelo alelo S que ele possui, né? E de onde saiu esse S aqui do inglês, pessoal? É self, né? Self-incompatibility, que é a autoincompatibilidade, que não consegue se autofecundar, tá? E no caso da esporofítica, o fenótipo do pólen para a reação de incompatibilidade é determinado pelo genótipo da célula-mãe do grão de pólen. Então, beleza. Então, viu uma e viu a outra. Agora, vamos ver um exemplo nas figuras, que talvez através da figura fique mais fácil de explicar. Olha aqui na gametofítica, tá? Ó, vamos começar com a gametofítica. Gametofítica é codominância, lembra, né? Codominância. Então, olha aqui, ó. Se é uma relação de codominância, o que está acontecendo aqui? Vamos supor que esse daqui, deixa eu ver, esse aqui é a mãe, né? É a mãe e esse aqui é o pai. Na verdade, que os dois não interferem muito, que o genótipo é o mesmo. S1, S2 e S1, S2. Então, é o genótipo da mãe e o genótipo do pai. Então, portanto, o pai só produz grãos de pólen do tipo S1 e do S2, tá? Que é o grão de pólen, grão de pólen, grão de pólen, grão de pólen, tá? Então, no estigma, vai crescer lá, vai chegar lá no saco embrionário, e o saco embrionário tem constituição genotípica de S1, S2. Viu ali? Só que a pergunta é o seguinte, ele vai crescer ou não? Não, ele não vai crescer. Sabe por quê? Porque existe uma reação de autoincompatibilidade gametofítica. Então, o que está acontecendo aqui? A informação genética aqui, desse grão de pólen, é S1. Então, aqui ao redor desse grão de pólen, aqui, ó, vou colocar aqui. Ô, meu filho, não faz isso não. Aí, ó, aqui ao redor desse grão de pólen, é produzida uma glicoproteína, lembra lá da bioquímica, o que é uma glicoproteína? É uma molécula de proteína associada a um carboidrato, tá? Que muitas dessas glicoproteínas têm função de sinalizador químico. Lembra-se que é lá da bioquímica isso daí. Então aqui, ó, a S1 é a informação lá dentro do núcleo. E produzir uma glicoproteína do tipo S1 aqui fora. Então tem uma glicoproteína lá envolvendo aquela membrana ali, tá? Aí o que vai acontecer? Na hora que estiver crescendo esse tubo polínico aqui tem nesse estigma, esse estilo, né? O estilo aqui, o estigma aqui em cima. O que vai acontecer? Vai estar sendo produzida glicoproteínas que elas têm afinidade química por essa glicoproteína presente na membrana do grão de pólen. Então, essa glicoproteína do tipo S1, que é produzida aqui, também reagirá com a glicoproteína presente no grão de pólen lá. Então, o que vai acontecer? Não cresce aqui, ó, não cresce. Não cresce. Ah, Ramon, e esses S2 aqui? Lembra que eu falei que é uma relação de codominância? Então aqui vai ter glicoproteínas aqui, ó, várias aqui, ó. Várias moléculas aqui, né? Que vão reagir da mesma forma como na S1. Só que essa aqui é do tipo S2. Então na hora que tiver aqui, ó, essa S2, qual é a glicoproteína envolvendo aqui fora aqui? É do tipo S2. Né? Aqui da mesma forma, S2. E aqui da mesma forma, qual que é? S2?
Presta atenção, lógico que não, S1, né? Tá vendo? Então vai crescer? Não, porque esse S2 vai reagir com esse S2 também. Então qual que é o percentual de fecundação aqui? Zero, 0% de fecundação. Ou poderia perguntar de uma outra forma, qual é o percentual de aborto? 100%. Então depende do referencial. Se eu perguntar fecundação, 0%. Aborto, 100%. Né? Então um é antagônico em relação ao outro. Ficou claro então? Isso daí. Pensa como, vou tentar ajudar vocês. Imagina que é como se fosse uma relação de antígeno e anticorpo. É lógico que não existe isso em plantas. A relação de produção de anticorpos, não me falha a memória, ela só existe em vertebrados. Portanto, as plantas não produzem anticorpos, né? Mas existem uma série de reações de sistema de defesa da planta, né? E esse daí seria, na planta, o que está acontecendo? A glicoproteína produzida pela planta mãe, ela tem afinidade química pela glicoproteína presente na membrana do grão de pólen. Então, uma reage com outra, formando dímeros. Então, impede a formação, o crescimento desse tubo polínico, produzindo calos, né? É uma possibilidade que pode acontecer. Só que se fosse sistema imunológico, igual a gente está comentando, né, para vocês poderem comparar, como nós, seres humanos, né, ou invertebrados de uma forma geral, seria como se fosse a glicoproteína presente na membrana do grão de pólen, é como se fosse um antígeno. E aquelas glicoproteínas presentes na planta mãe, na planta que vai receber esse grão de pólen, né, é como se fosse anticorpos. Então, na hora que esses antígenos estão chegando, o anticorpo reconhece e impede que a reação, né, se fosse de infecção, acontecesse. Aqui é a ação com a ação que é, não é de infecção, mas é de crescimento do tubo polínico. Beleza? Ficou então essa comparação, não sei se ajudou a isso ou piorou, mas a ideia é como se fosse mais ou menos essa daí, tá? Agora vamos partir para uma outra situação. E se for um genótipo diferente aqui, ó, S1, S2, S2, S3, tá? E se for uma reação ainda mais diferente ainda, né? S1, S2, S3, S4, tá? Então, olha só, eu vou só chamar uma atenção aqui, porque eu acho que vai ficar mais claro se eu fizer isso através de um próximo slide que está em branco. Acho que vai ficar mais visual. Mas o que eu quero chamar a atenção, aqui é S1, S2, aqui é S2, S3. Tem um alelo que eles compartilham, aqui nesse caso é o S2 e o S2, né? Tá. Aqui tem algum alelo que eles compartilham, né? Tanto a mãe quanto o pai. Eu apanho isso aqui até hoje, que vai ser difícil de eu me acostumar, mas eu vou ficar bom disso aqui. Ó, vou apagar aqui. Apaga aqui também. Vamos lá. E caneta. Isso aqui não é a mesma coisa que escrever no quadro. Mas eu estou aprendendo, estou melhorando. E aqui a mãe e o pai. Beleza? Então aqui vocês viram que tem esse daqui que é em comum e esse aqui que é em comum. E esse daqui tem algum em comum? Não, tá? Então guarda esses dois exemplos por aí, que eu daqui a pouco vou compará-los com a esporofítica, beleza? Vamos agora comparar, olha aqui, ó, esse aqui foi todos iguais, S1, S2 e S1, S2. Como será que acontece lá não, a esporofítica é diferente. Então vamos fazer o seguinte, vamos comparar esse daqui que é a gametofítica lá com a esporofítica, tá? Se eu voltar lá na esporofítica, então, vou passar até para o próximo slide aqui. E agora que eu vi esse detalhe. Recapitulando. Vou desenhar aqui, ó. Agora que vocês vão ver como que um cara desenha bem, ó. Imagina que esse desenho é exatamente igual àqueles lá que você viu. Olha que beleza. Parece até um vaso, né? Aqui, o que está acontecendo? Você se lembra aqui, ó. Vamos pegar aqui a mesma informação que estava lá. S1, S2, né? E S1, S2. Esse daqui era o gametofítico. Gametofítico e
Vou para aqui, ó, versus esporofítico. Então, olha só. O que acontece em um e acontece no outro? Vocês lembram que eu falei que no gametofítico, o que importava era a informação genética lá dentro do núcleo. Só que, quando nós falamos do esporofítico, o que importa é a informação genética da planta-mãe. Como assim? Então vamos lá, ó. Desenhar o mesmo, tentar fazer o mesmo desenho lá que eu fiz ali, né? S1, S2, cruzando com S1, S2, tá? Olha aqui, pessoal. Fítico, né? Lembra, vamos colocar aqui, ó, pai, vamos colocar aqui mãe. Pai e mãe. Quando cair aqui o grão de pólen com a constituição do tipo S1, qual que era a glicoproteína que tinha ali ao redor? Era S1. Quando cair aqui o grão de pólen do tipo S2, qual que era a glicoproteína ao redor? S2. Então, portanto, aqui nós tínhamos a informação genética do saco embrionário do S1 e do S2, né? E as glicoproteínas por eles produzidos aqui. Então, na hora que crescesse o tubo polínico, anulava e anulava. Não foi isso que a gente acabou de ver? Então, esse foi o gametofítico. No esporofítico, olha o que vai acontecer. É uma relação de dominância completa. Então, olha só. Aqui caiu um S1. Porque aqui, ó, o pai, S1, S2. Aqui caiu um outro grão de pólen, só que do tipo agora S2. E na mãe? A mãe, ela é S1, S2. Beleza? É uma relação de dominância completa esporofítica. Qual o tipo, portanto, da glicoproteína que estará envolvendo aquelas células do grão de pólen? S1. E no S2 aqui, ó, a constituição genética de S2? S1. Ah, Ramon, como assim? Porque é uma relação de dominância completa. Então, quem está do lado esquerdo domina quem está do lado direito. Lembra-se lá no esquemazinho lá? Aqui era S1 igual a S2, que era igual a S3, blá. E aqui, S1 maior que S2, maior que S3, e assim por diante. Lembra? Então, apesar do gameta ser S1, aqui não tem novidade nenhuma. Aqui, na verdade, é S1, a glicoproteína. Vamos ver a exceção ocorrendo lá no gameta S2. O gameta S2, por ele ser dominado pelo S1, a glicoproteína presente naquelas células do grão de pólen sendo do tipo S1. Aqui, ó, uma relação de dominância completa. Se a dominância completa acontece com o grão de pólen, ela acontece também para aqui, ó, a glicoproteína presente ali dentro. Tá? Então, o que vai acontecer? Qual a glicoproteína que estará aqui? Ó, do tipo S1. Ah, mas aqui o gameta não é S2? Não interessa. O gameta é S2, mas como relação de dominância, a glicoproteína não tem S2, tem somente S1. Aqui não, você lembra na gametofítica? Tínhamos do S1 e S2, lembra? Beleza. Então, na hora que estiver crescendo o tubo polínico aqui, ó, vai crescer? Não. Aqui, ó, não cresce. Vai crescer aqui, o tubo polínico? Também não. Porque não era aqui o antígeno S1? Aqui não tem um anticorpo S1? Sendo eles iguais, um cancela com o outro, neutraliza, né? Portanto, não cresce. Então, em ambas as situações, tanto o gametofítico quanto o esporofítico aqui, qual que foi o percentual de aborto? Foi 100% de aborto. Ficou claro? Então, na esporofítica, o que importa é a relação de dominância, pois quem está do lado esquerdo domina quem está do lado direito. E aí, essa quem está do lado esquerdo será responsável pela produção da glicoproteína que irá comandar as relações ali presentes. Ficou claro? Ó, vamos pegar agora um outro exemplo aqui. Ó. Vamos ver se consigo fazer aqui embaixo. Não sei se vai caber, mas vamos tentar aqui. Vamos pegar uma outra situação, então.
Ainda gametofítico, tá? Gametofítico é essa primeira coluna, coluna 1, e a esporofítica, coluna 2, tá, galera? Presta atenção aí. Aí vamos fazer aqui, ó, essa obra de arte que eu acabei de fazer aqui, ó. Ó, nossa senhora. Quando eu faço no quadro ainda é melhor do que isso. Mas vou tentar aqui, ó, melhorar aqui, ó. Vamos nessa segunda aqui, ó. Beleza, imaginando que esse é o desenho daquela flor, hein? Vamos mudar a constituição genética agora. E se for a constituição genética assim, ó, S2, S5, por exemplo, né? E aqui, da mesma forma, vamos colocar S3, opa, vamos lá, S3, S5, tá bom? Aqui vamos colocar o mesmo genótipo para facilitar a comparação, tá? Senão vocês vão viajar demais. S2, S5 com S3, S5. Tá vendo? Coloquei o mesmo genótipo aqui, ó, desse lado e desse lado. Ficou claro? Beleza? Então tá. Vamos lá. Quem que é o macho, quem que é a fêmea, né? Tem que colocar, senão não tem como fazer, né? Macho, fêmea, macho e a fêmea. Então vamos lá. Qual o grão de pólen que vai cair aqui em cima no estigma? Hein? Ó, o macho, ele é S2. Qual o grão de pólen vai cair aqui? S5. Qual glicoproteína estará aqui nesse daqui? S2. Qual glicoproteína estará aqui? S5. Tá acompanhando, né? Qual a informação genética estará presente no saco embrionário, particularmente lá na oosfera lá? Aqui desse tipo aqui, ó. Agora é a mãe. A mãe é S3 e S4. Qual que será? S3 e S5. Falei S4, viajei. S5. S3 e S5, tá bom? Quais serão, abre aspas, os anticorpos ali presentes, né? Ó, tá tudo disperso ali dentro ali. Será do tipo S3 e do tipo S5. Tá tranquilo até aí? Então tá bom. Agora vamos passar... Não, vamos terminar isso aqui melhor, né? Antes de falar da esporofítica. Vamos pensar aqui. O que vai acontecer com esse carinha cuja constituição genética é S5? O tubo polínico dele vai crescer, não vai? Só que na hora que ele encontrar com esse anticorpo, porque ele é um antígeno, já que ele é S5, esse S5, o que vai acontecer? Não crescerá. Então, todos os grãos de pólen que caírem naquele estigma e tentarem emitir seu tubo polínico, não vai desenvolver porque ocorrerá uma reação de autoincompatibilidade. Né? Por outro lado, todos que forem constituição genética do tipo S2, tem algum anticorpo S2 aqui, uma glicoproteína S2, para reagir com essa glicoproteína aqui? Não tem. Então, na hora que estiver crescendo aqui, ó, ele vai chegar lá embaixo. Esse chegou, e poderíamos colocar aqui um do lado também, outro S5 aqui, ó, para entenderem o raciocínio. Um outro S5, portanto, um outro grão de pólen S2 conseguiria também chegar lá embaixo e acessar aquele S5. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Na gametofítica, nessa situação aqui, qual que é o percentual de aborto? Pensa um pouquinho aí. 50%, não é? Quais são os gametas que serão formados nessa situação aqui? Olha, quais são eles? S2, aqui, ó, S2, S3. E qual que é o outro? S2, S5. Tá vendo? Então, são possíveis formar dois genótipos diferentes a partir dessa situação. Tá? Qual que é a proporção de cada um deles aí? É meio, né? Então, se você quiser colocar aqui, a proporção genotípica seria meio de cada um deles, né? Meio tanto do S2, S3, quanto meio do S2, S5. Ficou claro, então, da gametofítica, que é essa coluna que a gente está falando? Agora, vou pegar aqui, ó, da esporofítica aqui do lado. Ó, é a mesma situação. Vai cair o grão de pólen do tipo aqui, ó, macho. S2, S5, né? Ó, o grão de pólen S2 e o grão de pólen S5. Tá?
Cresceu ali. Aí o que vai acontecer aqui na situação? Qual que é a informação genética da mãe ali embaixo? Será do tipo S3 e do tipo S5, tá? Pergunta: qual será a glicoproteína presente aqui na membrana desse grão de pólen S2, sabendo que é uma relação de dominância? S2. Lembra? Até aí tá igual a gametofítica, né, amor? Sim, tá igual. Mas, lembre-se, olha a relação de dominância aqui, ó. Lembre-se, S4, S5. Aqui eu nem completei aqui em cima, né? Mas vocês já entenderam como é que é o raciocínio. S5. Então, qual é a glicoproteína presente aqui, ó, no SCS5 aqui, com gameta S5, vai ser glicoproteína do tipo S2. Tá vendo? Porque S2, ó, está do lado esquerdo, domina S5 que está do lado direito. Lembra o macetinho? Agora acabou o exercício. Por quê? Da mesma forma aqui embaixo. Qual é o anticorpo ou a glicoproteína que estará presente aqui embaixo? Aqui, ó. Qual será? Opa! Será do tipo S3. S3 reconhece a S2? Não. Então, esse vai conseguir chegar nesse? Sim. Esse vai conseguir chegar nesse? Sim. E podemos colocar as outras situações também. Aqui, ó. Um outro S2 aqui, chegando no S5. Ó. E uma outra aqui, um outro S5 grão de pólen, né? Ele chegaria, rapidão, vou colocar tudo aqui para a gente poder padronizar tudo bonitinho, S2 e S2, né? E ele chegaria lá embaixo, né? S5. S5, né? Deixa eu só confirmar se tudo certo aqui, pessoal, senão eu dou uma viajada aqui. Esse S5, não, aqui é S3, ó. Porque é a mãe, né? A mãe era S3, S2, S3, S2, S5, né? E S5, S5 e S5, S3. Então tá no S3 aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Borracha. Cadê? S3. Aí, ó, vai dar certo. Aí eu pergunto para vocês, quais são os genótipos que serão formados aqui? Quais serão? Ó, S2, S3. Qual o outro? S2, S5. Qual que é o outro aqui? S5, S5. E o último, S5, S3. Beleza? Qual que é a proporção de cada um deles? 1/4. Tá aqui, ó. 1/4 de S2, S3, S2, S5. E 1/4 de S5, S5 e 1/4 de S5, S3. Veja, então 1/4 de cada um deles. Ok? E aqui foi meio de cada um deles. Por quê? Lembre-se, o que governa a esporofítica é quem está dominando em cada uma das situações, tanto no grão de pólen quanto no estigma, né? E no estilo, quando o tubo polínico estiver querendo chegar lá no saco embrionário para promover o processo de fertilização. Entendeu, pessoal? Então, a diferença de um para o outro. Eu pulei o slide anterior, que é da esporofítica aqui, mas você entendeu, então, só vou passar rapidinho por ele, então. Lembre-se, ó, a situação. Aqui é a fêmea, tá? E aqui é o macho. A fêmea produzirá S1, S3, tá aqui, S1, S3. O macho produzirá S1 e S2. Quem domina aqui no S1, S3? É o S1.
Quem domina aqui no S1, S2? É o S1. Então, o grão de pólen tem constituição S1, glicoproteína, e a glicoproteína da mãe é do S1. Antígeno S1, anticorpo S1. Números iguais, né? Portanto, 100% de aborto, ou 0% de fertilização. Entendeu? Então é o mesmo raciocínio aqui. Então, só recapitulando aqui, ó. Aqui vou colocar aqui fora. S1, a glicoproteína, S1, a glicoproteína, S1, a glicoproteína e S1, a glicoproteína. E aqui esse monte de glicoproteínas ou anticorpos nós teremos aqui. Será do tipo S1. Então, S1 cancelando com S1, cancela, cancela e cancela. Entendeu então, pessoal? Entendeu? Foi clara a diferença do gametofítico para o esporofítico? Beleza? Então, lembre-se que eu falei, toda prova cai uma dessa. Então, não seja aquele que errará essa questão, ok? Existe, portanto, também alelismo múltiplo em animais? Lógico que existe, né? Se existe em plantas, por que não existiria em animal, né? Então, aí, ó, um caso interessante que acontece na pelagem de coelhos. Deve ter visto, inclusive, lá no ensino médio. Cadê? Vamos apagar aqui. Não ficar ruim, feio, horroroso. Acho que eu estou perdendo mais tempo corrigindo isso do que falando. Olha aqui, ó, cor da pelagem em coelhos. Na cor da pelagem do coelho acontece algo semelhante como acontecia lá na cor da semente da soja, você lembra? Lá era uma relação de dominância completa aqui também. Por quê? O sesão ele é responsável pelo tipo selvagem, também conhecido como agute. O tipo Czinho CH é o chinchila, né? O tipo Czinho Hzinho é o Himalaia e o Czinho Azinho é o tipo albino. Pessoal, acabei de ver um erro no meu slide aqui, ó. Eu peço desculpa para vocês aqui, ó. Isso está errado. Isso está errado, tá? Por que está errado? Cesão traço é verdade? Sim. Por quê? Toda vez que for Cesão, 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 CHzinho, Cesão, vou colocar assim ó, como se fosse um risco, para diferenciar do outro, né? Cesão, C, CHzinho e Cesão, C, Azinho. Então tem 4, né? Por quê? É esse com esse com esse e esse com esse. Tá, tem 4. Então, Cesão, traço, é verdade? Sim. Toda vez que for Cesão, traço, é o tipo selvagem. Só que qual é o problema? Se eu coloco aqui, ó, que é Czinho, CH, traço, eu estou falando que se aqui fosse Cesão, seria também o tipo chinchila, e está errado. Eu acabei de ver esse erro aqui, ó, peço até desculpa para vocês aí, ó. Já estou apagando para vocês, vou arrumar no slide depois, hein. Apaguem isso daqui, que isso está errado, e isso aqui também está errado, está na forma de X aí. Esse está certo e esse está certo. Qual que seria o tipo chinchila, portanto? O tipo chinchila seria Czinho, CCH, Czinho, CCH, Czinho, CCH, Czinho, Hzinho, CCH e Cazinho e o Azinho aqui. Ó, vou apagar aqui, ó. Beleza. Ponteiro. Então, esse aqui ficou claro. Esse daqui, ó, que é o primeiro, é o tipo selvagem. Selvagem. Esse segundo aqui é o tipo chinchila. Nossa. Chila. E como que seria o tipo Himalaia? O tipo Himalaia seria... Cadê? Czinho, Hzinho, Czinho, Hzinho, com Czinho, Hzinho, Czinho, Azinho. Esse é o tipo Himalaia. Beleza? E o último ficou faltando ali, ó. Czinho, Azinho, Czinho, Azinho. Opa, qual que eu tô vendo aqui? Tá em cima da minha foto, né? Deixa eu apagar aqui.
Vou apagar aqui, vou escrever aqui esse símbolo que está faltando. Czinho, Azinho, Czinho, Azinho, tipo albino. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? 4 genótipos correspondem ao fenótipo selvagem. 3 genótipos correspondem ao fenótipo chinchila. 2 genótipos correspondem ao fenótipo Himalaia. E um genótipo corresponde ao fenótipo albino. Ficou claro então, pessoal? Se tiver sido confuso aí, vocês me perguntem depois, tá bom? Mas é isso daí. Então eu não posso colocar esse traço aqui. Se eu coloco o traço, significa o seguinte: independente do alelo que venha posteriormente, será aquele tipo de fenótipo. E isso é equivocado. Porque eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, o CHzinho, ele deve ser CHzinho, 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 CAzinho, para produzir o tipo Himalaia. Se ele for CHzinho, por exemplo, Czão, ele não produz o tipo Himalaia, ele vai produzir o tipo selvagem. Ficou claro? Então, beleza? Qualquer dúvida, você me perguntem lá no WhatsApp depois. Outro tipo, então, de alelismo múltiplo que acontece em nós, seres humanos, que é o sistema ABO. Um sistema que está dentro do nosso grupo sanguíneo, né? Porque o nosso grupo sanguíneo tem vários sistemas, que é o sistema ABO e o sistema RH, né? Vamos falar do caso do sistema ABO, que é um caso de alelismo múltiplo. O RH do Rhesus, ele na verdade é um caso de somente de 2 alelos de dominância completa. Mas nossa aula de hoje não é isso. Nossa aula de hoje é de alelismo múltiplo. Portanto, é o nosso sistema ABO, nosso grupo sanguíneo, né? Então, olha o que acontece aqui. O grupo sanguíneo ou fenótipo, o grupo sanguíneo A ou fenótipo A, ele nós temos, portanto, quais são os fenótipos, quais são os grupos sanguíneos? O A, o B, o AB e o O. Esses são os grupos que nós podemos ter. O que acontece em cada um desse grupo aí? Ó? O grupo A produz o aglutinogênio nas hemácias do tipo A. E produz uma aglutinina no plasma do tipo anti-B. Como assim, Ramon? Não estou entendendo nada. Aglutinogênio, né, e aglutinina são, na verdade, glicoproteínas que eu falei com vocês, que têm a finalidade de ser um sinalizador químico. Então esse aglutinogênio, essa glicoproteína presente nas hemácias, vão servir como um sinal químico para que evidencie se tem algo errado ou não acontecendo no nosso sangue. Né? E a glutinina? A glutinina seria a substância química, que também é uma glicoproteína, né? Que está relacionada com como se fosse uma forma de defesa do nosso organismo. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui? Ó? Você perceba que essa glicoproteína, esse aglutinogênio nas hemácias aqui, ó, o A produz o A e ele produz o anti-B. Por quê? Porque na hora que, se por um acaso, o indivíduo que possui o grupo B, ele produz o aglutinogênio B. Se ele doar para o A, olha que é o problema que acontece aqui, ó. O grupo sanguíneo A, ele produz ele tem no presente no seu plasma, na sua corrente sanguínea, né, a aglutinina do tipo anti-B. Então essa vai reagir com essa, promovendo coágulos, né? Então isso daí é extremamente problemático, dependendo da quantidade de sangue que você recebeu. Então é muito perigoso você desconhecer esse tipo de relação, principalmente no momento de doar sangue, por exemplo, de receber sangue, né? Então é muito importante isso. Então, o aglutinogênio, o B, produzido por indivíduos do grupo B. E esse indivíduo do grupo B, ele produz o anti-A, que, portanto, ele reconhece esse carinha aqui, o aglutinogênio A, tá? Então tá bom, né? Vou colocar a setinha aqui para vocês entenderem o que está acontecendo em cada um deles aqui. Então, vou colocar esse aqui para cá.
Olha que interessante. O indivíduo que é do grupo AB, ele produz o aglutinogênio tanto do A quanto do B, né? Mas ele não produz aglutinina. Lógico, porque se produzisse aglutinina anti-B ou anti-A, esse indivíduo ia morrer, não é? Ele ia morrer. Como é que ia circular o sangue nele? Porque ele produz a glicoproteína A e B, né? A diferença desse aglutinogênio nas hemácias, né, na verdade, é somente do carboidrato da extremidade da glicoproteína, que o restante da proteína é a mesma, só muda o carboidrato terminal, que no caso é que no caso do B é a galactose e no caso do A é N-acetil-galactose. Estava tentando lembrar o nome da substância. Que são os carboidratos terminais em cada um deles, né? Então, no caso do B, é a galactose e o do A é N-acetilgalactose. Então, o que acontece aqui no grupo O? Ele não produz aglutinogênio, mas produz a aglutinina do A e do B. Beleza? Então, dessas relações aqui, vocês percebam que o O, por não produzir aglutinogênio, essa glicoproteína, suas hemácias, ele pode doar para qualquer grupo sanguíneo, seja do A, seja do B, ou seja do AB. Agora, se ele for o grupo A, o grupo AB, ele não pode doar para os demais. Por quê? Porque se ele doar para os demais aqui, qual que é o problema? Ele produz o aglutinogênio A e B. Então, dessas relações, você pode ver que o O ele é denominado doador universal, porque ele pode doar tanto para o grupo A, quanto para o grupo B, quanto para o grupo AB. Mas o grupo AB, por produzir simultaneamente os dois aglutinogênios, né, ele necessariamente só pode receber de todos. Portanto, ele é o receptor universal. Beleza? Ficou claro então isso daí? Essas relações? Mas o que tem a ver isso com alelismo múltiplo? Agora nós vamos ver qual é a relação deles. A relação é uma relação simultânea de dominância e codominância. Então, olha o que acontece aqui. São 3 alelos. Temos o Izão A, Izão B e o Izinho. A relação entre o Izão A e o Izão B é uma relação de igualdade, portanto, de codominância. Desculpa. Já a relação do Izinho em relação aos anteriores é uma relação de dominância completa. Como assim? Assim, vai produzir genótipos dessa forma. O fenótipo ou grupo A, ele tem o genótipo Izão A, Izão A, ou Izão A, Izinho. Por quê? Quem está do lado esquerdo domina quem está do lado direito. O grupo B, Izinho B, Izinho B. Barulho na rua. Vai produzir o genótipo Izão B, Izinho, né? Então, recapitulando, o grupo B, Izão B, Izão B, ou Izão B, Izinho. E o grupo AB, Izão A, Izão B. E o grupo O, Izinho, Izinho. Tá vendo? Esses são os genótipos com os seus fenótipos correspondentes. Entendeu? Então, é isso daí. Isso aqui eu não vou repetir porque eu já falei do slide anterior, né? Pessoal, então a última coisa que a gente vê nesse capítulo aí, né, das séries aléricas, dos alelismos múltiplos, é uma coisa chamada teste de alelismo. O que quer dizer esse teste de alelismo? Vamos supor que você está estudando uma dada característica. Aí ela tem vários fenótipos diferentes. Aí você não sabe se aquele fenótipo é devido a uma série de alelos diferentes ou é devido a epistasia. Então, olha a definição de teste de alelismo. Consiste em verificar se os diversos fenótipos de uma dada característica são resultado de uma série alélica ou da interação gênica. Como assim? Não entendi nada, Ramon. Ficou mais complexo ainda. Seguinte, vai pegar todos os
fenótipos você conhece lá. Vamos pegar no caso do coelho que a gente falou. Você vai pegar todos os coelhos diferentes e você vai cruzar entre eles. Então você pega o selvagem, cruza com o Himalaia, pega o selvagem, cruza com o Chinchila, pega o selvagem, cruza com o albino e assim por diante. Aí com base nessas todas as combinações você vai ver. Ó, vai obter F1. Depois do F1 você vai obter F2. Se em algum momento surgir alguma progênie, né, alguma geração ali, cujas proporções fenotípicas sejam diferentes daquelas esperadas de um gene com 2 alelos, tenha certeza absoluta que é epistasia. Entendeu ou não? Ou ainda ficou viajado? Ficou viajado? Eu estou vendo sua cara de desespero. Então, vamos pegar dois exemplos que estão nas listas de exercícios, tá? Eu não vou resolver, só vou pegar para vocês entenderem o que está falando aqui. Ó, exemplo número 1. As folhas do do abacaxizeiro podem apresentar 3 fenótipos com espinhos nas bordas, espinhos somente no ápice e sem espinhos. Em cruzamentos entre plantas puras, obtiveram-se os seguintes resultados. Então, tá vendo aqui, ó, eu peguei os 3 fenótipos, né? Então, espinho na borda, espinho no ápice e sem espinho, e cruzei entre eles, né? Então, eu cruzei esse com esse com esse com aquele, né? Então, as 3 aí, ó, os 3 cruzamentos. 1, 2, 3, tá bom? Obtive F1 e da F1 obtive F2. Tá vendo? Então, aqui, ó, o primeiro caso, eu obtive qual a proporção fenotípica da F2? 3:1. No segundo cruzamento, 3:1. E no terceiro cruzamento, 12:3:1. Opa! Isso, 12:3:1, é uma proporção esperada de um gene com 2 alelos? O que vocês acham? O que vocês acham, minha gente? Eu vou dar uma dica para vocês, hein? Eu não vou resolver isso, vou dar uma dica para vocês pegarem e estudar na aula passada. 12:3:1. Ó, 12:3:1. Já vou dar uma dica. Não é de um gene com qualquer tipo de interação. Seja dominância completa, seja codominância, seja dominância incompleta ou seja gene letal. São os 4 tipos que nós apresentamos de interações alérgicas para vocês. Não é. Então, esse daqui é um caso de epistasia. E qual epistasia que é essa? Lembra? Está fresquinho na memória aí, ó. Postei o vídeo recentemente aí, ó. Acabou de estudar para fazer o resumo. Não lembra? 12:3:1. Vou te dar uma dica, pega no slide que eu não vou falar. Vê lá na flor, conhecido como dedaleira. Lá vai encontrar a resposta para esse mistério. Agora vamos lá. E no exemplo número 2? Em cevada, são possíveis 4 fenótipos para a cor do grão: preto, cinza, meio preto, branco. Para estudo do controle genético do caráter, foram realizados cruzamentos, obtendo-se os seguintes resultados. Então, mais um caso de teste de alelismo. Eu estou pegando todos os fenótipos e cruzando entre eles. E através da segregação dos filhos, eu vou inferir o genótipo dos pais. Vou tentar descobrir a herança que está ocorrendo por ali. Então, olha aqui, ó. Preto, preto com cinza, meio preto com cinza, meio preto com branco, cinza com branco, preto com meio preto e preto com branco. Viu? Todas as combinações. Então, no teste de alelismo, peguei todos os fenótipos, cruzei entre eles, obtive a F1 e delas estou obtendo a F2. Vamos olhar a F2 agora. A F2, olha aqui. Tem algum aqui nessa F2 aqui que lembra a epistasia? Não, não tem. Aqui, até esse momento aqui, ó, olha aqui. Até esse momento eu poderia falar assim, realmente trata-se de um gene com 2 alelos de dominância completa. Igual tá aqui, ó. Olha aqui. Não tá igual?
3:1 em todas as situações. Só que aconteceu esse carinha aqui, ó. Por ter acontecido esse carinha aqui, 12:3:1, vou até apagar aqui, né? Ficou meio porco isso aqui, né? Não ficou visualmente agradável. Vou apagar aqui. Vamos refazer. O negócio ficou mal feito, tem que fazer para ficar bonitinho, né? Eu vou dar exemplo para vocês fazer cagada, né? Fazer coisa porca. Eu não gosto de coisa porca, não. Aqui, ó. Pronto. Melhorou, né? Tá aí, ó. Por ter surgido esse carinha, eu te falo 100% de certeza que isso é a herança. Do exemplo número 1, é um caso de herança de epistasia. Que eu falei para vocês olharem lá no slide, lá na aula de epistasia, para falar qual tipo de epistasia que é. Na flor D da leira, hein? Já dei a dica. E esse daqui eu te falo, na situação, no exemplo número 2, que é um gene com 2 alelos cada e é um caso de uma série alélica. Então, o exemplo número 2 é uma série alélica. No caso do exemplo número 1, é um caso de epistasia. Tá? Então, eu poderia fazer vários tipos de perguntas, que inclusive está na lista de vocês. Descubra quais são os genótipos dos genitores. Diga quais são as relações existentes entre os diversos alelos. Se é uma relação de codominância, se é uma relação de dominância completa. Então, aqui meu objetivo não é responder isso daí. É só para exemplificar o que seria um teste de alelismo, que consiste em você cruzar todos os fenótipos entre si e a partir das combinações ali obtidas das suas progenes, né, das proporções fenotípicas, eu descobrir se é uma série alélica ou se, na verdade, se trata de epistasia. Beleza? Lá nos exercícios tem vários exemplos, eu peguei somente 2 para vocês visualizar a diferença entre eles, ok? Pessoal, por enquanto a aula ficou até maior do que eu gostaria, mas eu tive que fazer assim porque eu achei que foi mais detalhado se eu simplesmente passasse rápido. Então, se tiver alguma dúvida apesar disso, por favor, passem para mim através do WhatsApp, através do e-mail, né, que eu tentarei responder o mais rápido possível. No mais era isso, eu agradeço a presença de todos vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus, tchau, tchau.